Então, a digestão nada mais é do que um conjunto de transformação química e física que acontece, né? Que é sofrida, na verdade, pelos alimentos, tá? Então, tudo que você come precisa passar por um processo físico e químico e aí ser transformado num bolo alimentar para ser digerido. Certo? Muitas pessoas, inclusive, nem têm uma mastigação correta, que isso já vai implicar na digestão, porque você tem que lembrar que o seu estômago, ele não tem dente. Então, onde é que você vai mastigar esse alimento? Na boca. Então, para que haja, inclusive, uma digestão boa, começa na boca. Essa digestão com a mastigação correta, certo? Esse processo, ele se inicia na boca, como eu falei, a digestão, e termina no ânus, quando você faz a excreção, as dejeções, que são, né, a eliminação de vírus, restos alimentares e bactérias que devem ser excretado, eliminado todos os dias. Então, para ter uma digestão boa, eu preciso fazer dejeções, eu preciso fazer cocô todos os dias, tá certo? Essa digestão, gente, ela demora em torno de 30 a 40 minutos para acontecer no estômago, certo? Leva aí de 30 a 40, dependendo da digestão da pessoa. A pessoa que tá com a digestão ruim vai demorar muito mais. 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia. Então, é aquela pessoa que come e aí ela fica o tempo todo, eu tô empachada, eu tô com a sensação de peso, de empachamento, enfim. É a pessoa que tem uma digestão ruim. E aí pode levar, inclusive, até 2 horas e meia. Então, de 45 minutos, em uma média, até 2 horas e meia. Então, quanto mais tempo essa digestão demora, mais ruim tá a sua digestão, certo? Isso no estômago, tá? Eu tô falando do estômago. Quando eu vou, né, o bolo alimentar. Então, quando eu vou lá pro intestino delgado, intestino grosso, essa digestão vai levar em torno de 3 a 4 horas de relógio. Então, a mesma coisa. Se a pessoa tá com a digestão ruim, vai ter distensão abdominal, vai ter gases e aí vai passar mais tempo. Então, o limite máximo é 4 horas. Vai passar 5 ou 6 horas essa pessoa com essa distensão abdominal, enfim, tá? Porque a digestão tá ruim. Então, lembre que a digestão começa na boca, com a mastigação correta, certo? Outra coisa também que começa na boca, a digestão dos carboidratos. Então, tudo que você come de carboidrato, tapioca, aipim, biscoito, inhame, cuscuz, a digestão começa sendo feita na boca. Por isso, inclusive, que a gente, né, tem o hábito, tem o costume de comer muito mais carboidrato do que qualquer outro alimento. Porque à medida que eu tô comendo o carboidrato, ele já tá sendo digerido na boca. E aí, qual é a tendência? Sempre comer mais, sempre comer mais. E se você não tem o hábito de ter uma mastigação correta, eficiente, vai acontecer o quê? Você come mais, essas partículas fica grande, chega no estômago grande, demora mais para acontecer a digestão, porque lembra que eu falei no início, o estômago não tem dente. Quem tem que mastigar e virar um bolo alimentar é você, quando você faz a mastigação correta. Se não mastiga correto, esse alimento chega grande no seu estômago e passa mais tempo ali para fazer, quebrar, né, as partículas menores. E aí, eu tô com a digestão ruim, o que é que vai acontecer? Ele chega lá no meu intestino delgado, que eu falei para vocês, depois no intestino grosso, partículas grandes. E aí gera inflamação, gera desbiose, porque o nosso intestino também não tem dente, também não tem a eficiência de fazer o que a sua boca deveria fazer. E as partículas grandes dos alimentos, principalmente proteína, mas pode ser gordura, pode ser também carboidrato, no intestino é um corpo estranho e aí gera alergia alimentar. Pode gerar alergia alimentar. Então, observe que a consequência começa da boca, né? Dos problemas de saúde que você pode ter, pelo simples fato de não mastigar corretamente, tá? Aí, quando chega, então, lá, lembra que no estômago, na boca, é que começa a digestão desses carboidratos. O que é carboidrato? Arroz, pão, cuscuz, tapioca, farinha, biscoito, né? Tudo isso é carboidrato. Aipim, batata doce, que já começa na nossa boca. Quando eu venho para a digestão das proteínas e das gorduras boas, essa digestão ela começa
lá no meu estômago. Então, onde que eu vou digerir proteína? Onde que eu vou digerir gorduras boas? No estômago. Por isso que dá mais saciedade. Por isso que a gente não quer comer tanto, né? E sabe que deve comer porque é importante, tá? E aí no intestino delgado é que acontece a absorção dos nutrientes. Então você come frutas, verduras, né, arroz, feijão, carne, mastiga, vai pro estômago. Onde que eu vou absorver os aminoácidos da carne que eu comi ou do ovo que eu comi? Lá no meu intestino grosso. É lá que eu vou absorver esses nutrientes. Onde que eu vou absorver vitaminas e minerais das frutas, das saladas, dos legumes que eu comi? Lá no meu intestino grosso. É lá que se faz a absorção dos nutrientes, tá? Então, lá que a gente faz a absorção desses nutrientes e também termina a digestão. Começa na boca, estômago, mas também no intestino, tá? Grosso. Delgado, desculpe. O intestino grosso, ele faz a absorção de nutrientes, faz a absorção de água, faz a fermentação de bactérias, principalmente, faz a formação e eliminação das fezes. Então, olha o que eu falei, a digestão começa na boca e termina no ânus. Porque eu comi, fiz a digestão, comecei a digestão na boca, depois vim para o estômago, depois vim para o intestino delgado, fazer a absorção de vitaminas, de minerais, de aminoácidos e vai para o intestino grosso, né? E aí lá eu vou fazer o que? Eliminação de fezes. Eliminação de vírus, bactérias e células mortas. As nossas fezes, elas são compostas, ela é composta por restos alimentares que a gente não absorve, vírus e bactérias, né, e células mortas que todo dia acontece em renovação celular. Então, imagine a pessoa que passa 2, 3, 4, 5, 7, 15 dias sem fazer cocô, sem ir no banheiro. É uma pessoa que está altamente intoxicada. É uma pessoa que está altamente mal-humorada. É uma pessoa que está altamente estressada e mais ansiosa. Porque ela está reabsorvendo e reacumulando todos os dias vírus, bactérias, células mortas e restos alimentares que deveria ser excretado todos os dias. Então, por isso que a gente deve fazer cocô todos os dias, pelo menos uma vez. Então, a pessoa que não faz já sabe que não tem uma boa saúde, tá certo? E quais são, Kátia, os fatores que comprometem essa minha digestão? O que é que faz com que eu fique com essa digestão ruim? O ponto mais importante é os alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, que a maioria das pessoas tem o dia todo aí comendo ultraprocessado. Então, de manhã é pão, é café com leite e açúcar ou adoçante, né? E não come uma fruta, não come uma semente, não come uma gordura boa. Ou é biscoito, né? E por aí vai, ou é bolo, enfim. É ultraprocessado, é alimento processado. Então, não é o alimento natural, não é a comida de verdade. É o que foi mexido pela indústria, é o que foi fabricado, produzido e acrescido de açúcar, de conservante, de aditivo químico. E isso chega no seu estômago e diminui o pH, diminui o ácido clorídrico. E aí vai gerar o quê? Uma digestão ruim. A pessoa não tem uma digestão boa. Então, o primeiro ponto e mais importante é o alto consumo de produtos ultraprocessados, que não é nem alimento, são produtos ultraprocessados, tá? O segundo ponto é o estresse. Então, a pessoa que está estressada tem que entender o seguinte: o estresse, gente, o seu corpo entende o estresse como fuga ou luta. Comer estressado é saber que você não vai fazer digestão. É a mesma lógica da pessoa que quer fazer uma refeição e quer ir fazer exercício, quer ir treinar. Já vai sabendo que não vai ter um bom rendimento. Porque quando você está treinando, o seu estômago ele para, ele não funciona. Quem vai funcionar nesse momento do exercício é simplesmente o seu sangue lá nos membros inferiores. O estômago ele para de fazer digestão. É via de mão, é via de mão contrária. Então, quando eu estou fazendo exercício, o meu estômago para. Quando eu tô fazendo, quando eu tô estressada ou quando eu tô ansiosa, o meu organismo ele entende que eu ou estou fugindo ou estou lutando. Então, ele também para de fazer a digestão,
certo? Então não dá pra comer quando você tá estressado. Se você tá estressado, é melhor você nem comer, porque aí você pode fazer o quê? Ter uma indigestão, ficar empachado, ficar com mau humor depois e ter distensão abdominal por conta disso. Tanto o estresse quanto a ansiedade, o seu estômago ele para, porque entra em ação outros hormônios, tá? Boa noite, João. Certo? Então, ó, alimentos ultraprocessados, né? Produtos ultraprocessados, estresse ou ansiedade. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha uma digestão ruim. Uso de medicamento, então, aquelas pessoas que usam medicamento a vida toda, inclusive tem pessoas que usam medicamento por conta própria. Piora, estraga demais a sua digestão, gente. Uso de álcool. Então, são esses 4 fatores aí principais que altera a sua digestão. E aí, consequentemente, você não vai ter uma saúde boa, porque pela medicina ayurvédica, a nossa saúde começa na digestão. Se eu tenho uma digestão ruim, eu não tenho saúde de qualidade, tá? E aí, qual é as consequências que eu tenho quando eu não tenho uma digestão boa? Vamos lá. Vou ter uma má digestão, obviamente a gente já falou, né? Então eu tenho estresse, eu tenho ansiedade, eu tenho uso de alimentos ultraprocessados e eu tenho uso de álcool medicamento, né? A longo prazo aí. Aí vai acontecer o quê? Má digestão e má absorção de nutrientes, porque eu altero o pH do estômago. O nosso estômago tá de olho, né, na mãe dele. O nosso estômago, gente, ele fica. Certo, obrigado, João. Ele fica, quando tem estresse, quando tem ansiedade, quando tem uso de medicamento aí, né, demais e a longo prazo, ou quando tem álcool em excesso também, ele diminui o pH e ele diminui o ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é um fator de proteção. Então, outra dica também importante, aquelas pessoas que gostam de almoçar ou de jantar, enfim, com um grande volume de líquido, toma muito suco, toma muita água, é péssimo, porque o nosso estômago ele tem ácido clorídrico. Qual é a função desse ácido clorídrico? Proteger a mucosa do estômago, né? E também fazer a digestão. Então, o ácido ele faz o que? Ele digere os alimentos. E aí, imagine o seguinte: pegue o suco gástrico que tá ali no estômago e coloque bastante água ou bastante suco. O que é que vai acontecer? Vai diluir. Então, aquele suco gástrico que tinha uma função de proteger o estômago e de fazer digestão, ele fica diluído, fica muito fraquinho, fica muito ralinho. E aí eu posso também ter uma má digestão e absorção de nutrientes prejudicada por conta disso. Então, uma das consequências é essa. Outras pessoas podem apresentar náuseas, fadiga, fraqueza, porque, gente, não digerem, não absorvem. Se eu tenho uma refeição, né? Faço uma refeição ali com frutas, com salada, com legumes, com proteína, só que eu não faço digestão, eu não vou absorver. Eu não vai fazer, não vai chegar na minha corrente sanguínea para me gerar energia e disposição. Aí eu apresento fraqueza, cansaço, fadiga, simples, tá? Vômito, letargia, preguiça, sensação de peso, de pesada, de estômago cheio. Tudo isso é consequências, né? E são sintomas aí, sinais de uma digestão que não tá boa, tá? Diarreia, constipação. Então, tem pessoas que vai prender, tem pessoas que vai ter diarreia, tá? Isso é muito variado, depende de pessoa para pessoa. Salivação excessiva, língua muito branca, esbranquiçada, certo? Tudo isso, desconforto abdominal, gases, dores abdominais, fezes com mau cheiro, ou, né, muito fétida ali, ganho de peso, ansiedade, depressão, artrite, alergia alimentar, tudo. Boa noite, Soraya. Tudo isso é sinal de que você não tem uma digestão boa, de que você não está fazendo uma digestão boa. E aí, essa digestão não boa, não eficiente, vai fazer o quê? Fazer com que você tenha outras doenças, né? Eu citei aqui depressão e citei artrite reumatoide, por exemplo, e alergia alimentar. Mas ele pode apresentar outras doenças também, certo? Pela medicina Ayurveda, gente, né? Que é uma medicina que trabalha aí com natural, né? Tudo que for mais natural é o que a medicina Ayurveda trabalha,
Então, vocês vão ver lá no final, a gente for falar das estratégias para melhorar essa digestão ruim. Então, é até mais prático, mais fácil e gasta menos do que a nutrição tradicional. Você tratar a digestão, né? Fazer com que a sua digestão fique boa. Então, pela medicina Ayurveda, a gente trata a digestão, né? Para a medicina Ayurveda, a digestão é como se fosse o Agni, que é o fogo digestivo. Então, a digestão, para a medicina Ayurveda, é Agni, que é fogo digestivo. Então, a gente tem um fogo aí no estômago que vai fazer o quê? A quebra, né? E a digestão desse alimento. A quebra a gente faz lá da boca com o dente, tá? E aí, finaliza essa digestão no estômago também, tá? Então, esse fogo digestivo é o ponto mais importante para a saúde. Se eu não tenho uma digestão boa, como eu falei, eu não tenho saúde pela medicina tradicional, pela medicina Ayurveda, como eu falei, né? Então, se eu não faço a digestão, eu não absorvo nutrientes. Então, não tem como eu ter saúde, porque eu fico cansada, fico fadigada, fico cansada. Não faz todo sentido, né? Todo sentido. Então, né, ela está diretamente ligada com a nossa saúde, ponto central, ponto maior. Ou então a gente vai sofrer com problemas, como eu falei aí, de doença quando não tem uma saúde digestiva boa, tá? Sempre eu pergunto pro paciente, que meu paciente sabe, você come porque você tem fome ou porque você tem o hábito de comer? Então, aquelas pessoas que tá ali o tempo todo, ó, de 3 em 3 horas comendo, mesmo sem fome. Se você não tem fome, isso quer dizer que você nem digeriu uma refeição anterior que você fez. Então, não tem por que você fazer outra refeição. Porque quando você faz isso, você aumenta a produção de toxinas e aí, consequentemente, você gera AMA. E AMA para a medicina Ayurveda é inflamação. E aí, como é que surgem as doenças? Através da inflamação. Então, eu inflamo o intestino. A própria gastrite, por exemplo, úlcera, enfim, é o que? Inflamação, gente. Né? A inflamação. Essa inflamação pode ser por estresse, por ansiedade, pode ser pelo consumo excessivo de produto processado, abuso de álcool, como eu falei. Tudo isso vai fazer o quê? Alterar a sua digestão no estômago e aí vem descendo, tá? Então, a digestão, ela precisa estar ótima para você absorver nutrientes e, consequentemente, ter saúde, porque você vai absorver vitaminas, minerais, né? Aminoácido ali da quebra das proteínas, né? Que acontece no estômago. Então, tudo isso faz parte, né? Então, gente, não é comer por hábito, é comer por fome. Então, a gente deve se alimentar quando tem fome. Se não tem fome, não tem por que comer. Não tem por que ficar acumulando substâncias e toxinas alimentares que vai gerar inflamação. É comer quando tem fome. Se não tem fome, não coma, tá? Evite aí uma má digestão, um empachamento, enfim, porque senão só piora a sua saúde. Então, devemos comer somente quando tiver fome, né? A ausência da fome demonstra que o Agni, que é a digestão, não está boa, né? Que você não fez a digestão da última refeição que você fez. Então, espere fazer digestão e depois você faz a próxima refeição, tá? Quando não digere, né, como eu falei, essa alimentação que você fez anteriormente, você fica colocando mais comida ali em cima, você vai gerar justamente intoxicação e depois inflamação, que é o que a gente chama de AMA na medicina Ayurveda. Então, é a inflamação, tá? E aí acaba levando e causando depois doenças, né? E você às vezes tem uma doença simplesmente porque fica o tempo todo comendo, o tempo todo comendo. Então, nem fez a digestão. O que é que acontece quando eu coloco, né? Eu tenho um copo aqui, ele tá cheio, eu fico colocando água, vai derramar. E é isso que acontece com com seus órgãos, sobrecarrega. O diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2. O que foi que levou o paciente a ter diabetes? Excesso do consumo de carboidrato. Simples assim. Comeu tanto carboidrato, que o corpo começou a liberar tanta insulina que chegou uma hora que o pâncreas não deu conta de tanta insulina, de tanta glicose. O pâncreas não deu conta, a insulina não deu conta. E aí a pessoa se torna diabética simplesmente porque o pâncreas deixou de produzir
insulina, deixou de pegar, né? Não aguentou mais pegar tanta glicose que esse paciente comia de tanto carboidrato. É muito pão, é muita banana, é muita batata, é muito aipim, é muito cuscuz. E toda vez que você come um carboidrato, você libera insulina pelo pâncreas. Se você come demais, chega um momento que o corpo não consegue dar conta, que o órgão não consegue dar conta. E aí, por isso que acontecem as doenças. A hipertensão acontece por quê? Porque você sobrecarrega demais a sua circulação. Gera inflamação. E aí entope as artérias. Por que é que tem arteriosclerose, por exemplo? Porque as suas artérias, ela está fechada. Ela deve estar assim para circular nutrientes. Então tem que entrar nutriente aqui. Quando eu tenho arteriosclerose, quando o meu colesterol está todo desequilibrado, está fechado. Não tem como circular nutrientes, não tem como passar nutrientes. E observe que isso pode ter começado de uma digestão ruim, certo? Então, pela medicina Ayurveda, a gente deve se alimentar somente quando tiver fome. Não tem fome, não come, porque gera inflamação, gera alteração dos órgãos e desenvolve as doenças. É o que eu acabei de citar na questão do diabetes. Acontece isso, tá certo? Outra regra também que não deve acontecer, né? Outra regrinha básica, por exemplo, é não ingerir bebida gelada ou bebida fria durante as refeições, porque quando a gente faz isso, a gente faz com que a nossa digestão ela não aconteça. O nosso estômago ele é quente, então, né? Eu tenho um fogo ali. Se eu coloco água, é o que eu falei anteriormente. O que é que vai acontecer? Vai apagar esse fogo. E aí a digestão não acontece. Então, se eu coloco um suco gelado, apaga o fogo, né? Então, pela medicina Ayurveda, é fogo digestivo, é a digestão. Então, eu coloco água, coloco suco, muito suco, acontece o quê? Apaga o fogo, não tem digestão. Empachamento, né? Náuseas, vômito, depende do paciente. Então, fica prejudicada essa digestão, certo? Evite café também, porque aí vai fazer com que essa digestão, esse fogo digestivo fique prejudicado. A cafeína, né, acaba agravando o fogo digestivo, como eu falei. Então, quem tem, por exemplo, gastrite, quem tem úlcera, por exemplo, sabe disso. Não pode, refluxo não pode consumir café. Por quê? Porque piora. Quem tem ansiedade, quem tem estresse, só piora ainda mais, tá? O ideal é tomar, por exemplo, eu gosto de tomar um líquido na refeição, no máximo 100 ml, eu gosto de indicar para o paciente, mas pela medicina Ayurveda, o ideal seria, por exemplo, tomar um pouquinho de água, uns 50 ml, com as gotinhas de limão. Então, pega um limão e corta em 4 pedaços, por exemplo, você espreme e toma, vai melhorar a sua digestão. Então, se você, por exemplo, tem algum dos sinais e sintomas que eu falei anteriormente, né, em relação à questão a mal-estar, a sensação de peso, de empachamento, tudo isso pode ser melhorado com um pouquinho de água, 50 ml ali no máximo, e gotinhas de limão. Já vai ajudar muito aí a sua digestão a melhorar, certo? Outra coisa também, né? Quando a gente vem pra medicina, pra nutrição, como eu falei, tradicional, como que a gente trata uma digestão ruim? A gente prescreve, por exemplo, as enzimas hepáticas, né? As enzimas digestivas, tá? Então, eu boto lá papaina, eu boto bromelina, eu boto, né, as enzimas que a gente tem aí à disposição para melhorar essa digestão. Quando eu venho pra medicina Ayurveda, a coisa é mais simples. Eu posso começar o meu dia, por exemplo, consumindo água morna. Então, um dos benefícios da água morna é melhorar a sua digestão. Quando você acorda, o seu estômago, como eu falei, ele é quente. E se você coloca água gelada, por exemplo, piora a sua digestão. Se você já está com a digestão ruim, imagine como é que vai ficar. Piorar. Então, tomar um pouquinho de água quente, de água morna, na verdade, antes de comer qualquer coisa, tomar qualquer coisa gelada, suco, né? O suco verde, por exemplo, dependendo da digestão da pessoa, só vai piorar, gente,
Então, acorda, toma aguinha morna. Se tiver com a digestão ruim, coloca umas gotinhas de limão, também é ótimo, tá? Para melhorar essa digestão. Então, uma das dicas mais simples é essa daí para melhorar a digestão. Pode ser também chá, né, de erva doce, que é excelente, tá? Para melhorar essa digestão. E a gente tem também, né, na medicina Ayurveda, a nutrição também, né? Que é uma complementa a outra. Os chás digestivos, tá? Então, quais são esses chás digestivos? Quais são essas ervas digestivas, essas especiarias que você deve estar introduzindo no seu dia a dia para melhorar essa digestão, caso ela esteja ruim? Gengibre, excelente para melhorar a digestão. Fazer chazinho também. Então, se a sua digestão está ruim, você pode fazer, inclusive, 150 ml de chá de gengibre, ou chá de erva doce, ou chá de alecrim, por exemplo, ou chá de pimenta do reino, ou chá de cominho, ou chá de coentro, antes das refeições, tá? Ali uns 10 minutinhos antes você toma ali uns 100 a 150 ml de chá. Pouca coisa, porque lembra o que eu falei, se você faz uso de uma grande quantidade de volume de líquido, você vai piorar a sua digestão, porque você dilui o suco gástrico. E aí não faz sentido. Ele vai ficar ralo, ele vai ficar fraco e a digestão vai ficar prejudicada. Como que eu vou fazer digestão de proteína se eu não tenho ácido para quebrar esses aminoácidos, para quebrar essa proteína? E por isso você fica empachada, com sensação de peso, de empachamento por mais tempo, tá? Então, essas ervas vai ajudar muito. Então, por isso que é bom ter no dia a dia. Na medicina Ayurveda, por exemplo, é rotina você ter gengibre, erva doce, alecrim, cominho, cardamomo, canela. Faz parte da rotina diária. Tem um chá de manhã, tem um chá no final da tarde, tem um chá depois do almoço. Depende muito de como que está a digestão desse paciente, né? Dessa pessoa. Mas isso aí deve fazer parte. Um pouquinho de água morna com gotinhas de limão. Então, não é para colocar um limão todo. Gotinhas de limão. Então, um limão dá para usar aí umas 4 vezes, né? Então, olha como é barato você fazer, né, o tratamento da melhora da digestão. Quando a gente vem para a medicina Ayurveda, tudo que eu falei aqui é praticamente de graça. A pimenta do reino você já tem em casa que você tempera, o coentro também. A água morna é só pegar água e esquentar. De graça. Quando eu venho para nutrição tradicional, vou estar usando a enzima digestiva. Uma caixa para 15 dias custa em torno de R$ 120. Então, não é melhor fazer o básico todos os dias? Um chazinho de manhã, um chazinho no final da tarde, um chazinho antes de dormir. Entende? Dá pra ter esse equilíbrio e dá quando toma um chá de gengibre e fica enjoada. Não é pra você. Então, olha quantos chás eu falei aqui. Erva doce, alecrim, né? Aí você precisa fazer o quê? Trocar o chá. Não precisa estar usando o chá de gengibre se você fica enjoada. Você pode usar outro, né? Tanto que eu dei aqui várias opções. Chá de coentro, certo? Gotinhas de limão com um pouquinho de água morna. Então, são várias opções aqui, né? Pra você fazer tanto de manhã, antes do café, depois do almoço, no final da tarde, antes da janta, né? Então, vai depender muito aí. Chá de amora também é ótimo, preta, né? Pra desinflamar, é antioxidante, é anti-inflamatório. Muito bem, lindinha. Tá tomando aí, seguindo minhas dicas. É ótimo, né? A água morna, por exemplo, gente, além de melhorar a questão da digestão, o seu intestino vai agradecer, você não tem noção. Ele faz uma limpeza. Tem uma paciente que me mandou mensagem outro dia, disse que parece que tirou, né, fezes que tinha acumulado ali de um mês. Por quê? Olha o que acontece. Quando você toma água fria, quando você toma água gelada, quando você acorda, o seu trato gastrointestinal, ele faz assim, ó, ele faz vasoconstricção, ele fecha, ele retrai, porque tá gelado. Quando você toma água, toma banho no chuveiro quente, o que é que você faz? Você, ó, fica assim. A mesma coisa é o seu trato gastrointestinal. Quando você coloca água morna, você relaxa. E aí, se você relaxa, obviamente que você vai limpar o intestino. Entende? Pra você é excelente, tá, Lídia? Porque se você tomar água fria, só vai piorar esse seu refluxo. Porque você vai desequilibrar ainda mais o seu estômago. E aí o refluxo piora de fato.
Então, gente, a medicina Ayurveda é assim, ó, são coisas que há 5.000 anos atrás não tinha nenhum estudo para comprovar o que hoje a gente prescreve e que ele já fazia 5.000 anos atrás. Então, tudo que eles faziam 5.000 anos atrás é comprovado hoje pelos estudos científicos. E eles não tinham. Então, antigamente era só observação, observação, observação. Só isso. Alecrim é excelente para digestão também, tá? Eu até citei aqui o chá de gengibre, alecrim, erva doce, tá? Cúrcuma também é ótimo, muito indicado na medicina Ayurveda, tá? Porque melhora a inflamação, certo? Então, gente, são práticas, como eu falei, barata. Então, olha a diferença de você fazer um chazinho, né? Que custa muito menos, que é utilizado pela medicina Ayurveda, e comprar uma caixa que vem com 30 sachês de enzima digestiva, que custa em torno de 120 ou 130 reais. Entende? E aí lembra que essa enzima digestiva você também não vai poder ficar usando o tempo todo, porque no máximo deve se usar aí em torno de 30, 60 dias. No máximo, estourado, 3 meses. Não dá pra ficar usando o tempo todo. Nenhum suplemento é pra vida toda. A gente faz isso com atleta. Atleta de elite não se usa suplemento o tempo todo. Ele usa para fazer a competição. Quando termina a competição, ele para, ele dá um tempo. E aí, quando volta, né, a se preparar para outra competição, começa a usar novamente. Então, não dá para ficar usando suplemento para, né, fazer algo que você pode fazer no seu dia a dia com água morna, com um chazinho. Chá é algo que a gente precisa ter na nossa rotina todos os dias. Que bom, Cris. Chá é vida, chá é medicamento. Eu já tomei aqui, já é o segundo meu hoje, né? Tomei de manhã quando acordei, e nos meus atendimentos de hoje já fui pro segundo. Então, eu tô atendendo, tô conversando com o paciente, quem é meu paciente sabe aí, tô tomando o meu chá no final do dia, da tarde. O de hoje foi alecrim, para já melhorar minha digestão, para fazer minha próxima refeição. Outra coisa também, gente, importante é a noite. À noite, a nossa digestão, ela diminui. E aí você tem que lembrar que você vai dormir. O que é interessante, qual é a recomendação de Santo Delgado da medicina Ayurveda? Fazer refeição quente, fazer refeição sempre cozida e evitar crus. Porque o crus, né, é o que eu falei do suco verde de manhã, pra gente é um veneno. Para pessoas que não tá com a digestão bom, bater um suco, tomar um suco gelado de manhã é um veneno. A pessoa não digere, fica passando mal, fica empachado o dia todo. Então, nem tudo que é bom para todo mundo. Como é que tá a digestão da pessoa? E lembre que eu falei no início, a digestão é saúde. Se a digestão tá ruim, né, esse suco vai ser péssimo. Então, à noite, a recomendação é tomar sempre pratos, refeições quentinhas, justamente para aquecer e não melhorar, e não, né, dificultar ou piorar a sua digestão. Então, pega essas dicas aí, né? Espero que tenha ajudado quem tá com a digestão ruim. Qual o melhor chá para tomar à noite? Chá, gente, pra noite tem que ser chás calmante e relaxante. Então, camomila, melissa, alecrim também é muito bom à noite, erva doce, tá? Mulungu, se você tem problema com sono. Então, são esses chás que devem estar fazendo parte aí da noite, tá? Para melhorar. Final da tarde, à noite. Quantas ervas pode usar em um chá? No máximo 3, tá? No máximo 3. Então, gosto de 2, gosto muito de juntar 2. E no máximo 3, não mais que isso, certo? Mais que isso, pode ter interação entre essas ervas, e aí você também pode ter desconforto, pode ter uma reação adversa e você não vai saber qual é. Então, esses chás que vendem aí 30 ervas, 20 ervas, isso é péssimo. E a interação, e a intoxicação, e a toxicidade que pode causar no seu fígado e nos seus rins. Isso é péssimo. E aí você não vai nem saber qual foi a erva. Então, no máximo, 3 ervas. Eu gosto muito de juntar 2, tá? Aí, dependendo do caso, 3. Certo? Então, pega essas dicas aí. Não tome gelado, não tome água fria logo ao acordar. Sempre prefira, sempre opte tomar um chazinho. Sempre prefira consumir uma aguinha morna com gotinhas de limão. Seu intestino vai agradecer, sua digestão também vai agradecer muito. Alguém até colocou aí, água morna é vida. Pois é, você faz uma limpeza no seu intestino, você não tem noção.
Vocês vão gostar. Façam um teste, depois me contem que vocês vão gostar. Dúvidas, gente? 2 minutinhos aí para algumas dúvidas. Quem tem. Espero que vocês tenham gostado. Próxima live agora eu acho que vai ser de hipertrofia, tá? E depois a gente vai seguindo com outras lives aí. Pra quem entrou agora, vai ficar... se eu não conseguir salvar aqui, vai pro YouTube. Depois vocês podem assistir lá com mais calma. Eu sempre digo que lá no YouTube é bom porque você pode, inclusive, acelerar. Eu já falo muito rápido, né? Aí, às vezes, não dá nem pra entender. Mas dá pra colocar lá no YouTube, por exemplo, e acelerar. Em vez de 1, coloca 1,5 ou 2, tá? Acelera o tempo da voz da pessoa. Água morna seria ao longo do dia também ou só pela manhã em jejum? Só pela manhã em jejum, tá, Letícia? E aí, se tiver, por exemplo, tá frio, né? Aí o ideal é que você usa essa água morna ao longo do dia. Porque observe que muitas pessoas deixam de tomar água quando tá frio porque diz que não sente sede. Aí a água fria até piora, né? Então, água morna, né? Em jejum ali em torno de 300 a 500 ml. Quem tem intestino preso, faça isso daí. Com 2, 3 dias, seu intestino já vai estar 100%. Agora, óbvio, gente, que pelo amor de Deus, né? Não é só tomar água morna e achar que vai ser o milagre da vida. Você precisa estar associado ao consumo de fibras. Então, frutas, saladas, legumes, verdura tem que fazer parte da sua rotina. Que aí, com certeza, a água vai ser, assim, essencial, certo? Façam depois e me dêem um feedback aí, tá? Nos stories não, no direct, tá? Mas quem toma nesse calor só dá pela manhã, exatamente. Só dá pela manhã, né? No calor. Mas no frio, eu sempre tomo água morna, né? Quando tá no frio. Aí no calor... raridade de tomar água quando tá fazendo frio. Pois é. E aí, como é que fica o intestino? Como é que fica a pele? Né? Como é que fica a lubrificação das articulações? Tudo isso vai ter impacto. O emagrecimento depende de água. Hipertrofia depende de água. Para que aconteça hipertrofia, por exemplo, ganho de massa muscular, 60 a 80% é água. Né? Emagrecimento é a mesma coisa. Então, tem pessoas que andam inchada, que andam com edema, justamente porque não toma água de acordo com a necessidade. Então, se tem um cálculo, a gente precisa fazer. A recomendação de água vai de 35 ml até 50 ml por quilo de peso. Então, é só multiplicar. 50 vezes 35, quanto que você precisa tomar de água? É isso que você precisa tomar de água todos os dias. Independente se tá frio ou se tá calor. Porque já pensou, quem mora, por exemplo, num lugar, num país que é frio, será que não toma água essa pessoa? Como é que vai estar a pele, o cabelo, a unha, o intestino da pessoa? Então, ela tem que procurar um jeito de tomar água. E aí, a orientação é a água morna, né? Então, eu tô dizendo isso porque eu atendo pessoas que moram, né? Em Portugal, Lisboa, enfim, outros países. E aí, de fato... Minha nutri estourada, agora bebo água. já tô de volta. Agora bebe, né, Deda? Pois é. Volte, tô lhe esperando. Então precisa tomar água, gente. A água é essencial no emagrecimento, na saúde, no intestino, na pele, no ganho de massa muscular. Então é o que eu falei, ganhar massa muscular depende de água. Em torno de 60 a 80% de água. Porque o nutriente, para chegar na sua corrente sanguínea e te dar energia e disposição e vitalidade, precisa ter água. Se não chega água, como é que esses nutrientes vai entrar na corrente sanguínea? Porque quem leva é a água. Não entrou água, não tem água, não tem nutrientes na corrente sanguínea. E aí você fica, né? Ressecada. Outro detalhe. Quem não toma água de forma adequada, o que que acontece? Então, por exemplo, o paciente, né? A pessoa que... não toma água e tem o intestino ressecado, o intestino preso, que tem umas fezes, por exemplo, aqui, ó, no tipo 1, no tipo 2 ou no tipo 3, são fezes ressecadas. Observe que essas fezes estão secas, estão duras. O que é que aconteceu com essas fezes para ficar assim? O seu intestino, o seu organismo, ele reabsorveu, ele chupou a água que ele precisava para fazer as funções dele. E aí eu sinto te dizer, se você não tomar água de forma adequada, você está
chupando, você está bebendo, você está tomando água de bosta. Entende? Então pense antes aí de não tomar água. Será que de fato você está tomando água limpa ou se você está tomando água de bosta? Então, se sua fezes está saindo tipo 1 e tipo 2, você simplesmente está reabsorvendo a água lá do seu intestino. E por isso que as suas fezes saem tipo 1 e saem tipo 2. É falta de fibra e principalmente de água. Então precisa tomar água para não tomar água de bosta. Água suja. Água que deveria, né? Água que deveria fazer o quê? Deixar as fezes moldadas, macias e volumosas para ser eliminada. Como você não toma água, aí acontece o quê? O corpo puxa a água e você tem as fezes tipo 1 e tipo 2. Suja, né? Água suja, na verdade. Certo, gente? Então é isso. Beijos. E aí, quem entrou agora, certo? A live vai lá pro YouTube, aí vocês pegam lá depois. Beijinhos e boa noite. Façam aí as dicas, peguem as dicas, comece a tomar água. Alguém falou que já vai começar a tomar água morna amanhã, depois me conta, tá? Depois eu quero o feedback aí da água morna, do chazinho digestivo, pra você que tem essa digestão ruim, pra melhorar e você ter saúde. Porque lembre, como eu falei no início, a saúde começa na digestão. Digestão, intestino. Olha o que eu falei, digestão é da boca ao ânus, tá? Pode sim, chá de cúrcuma com alecrim, pode. No máximo 2 ervas, como eu falei, tá certo? Beijos, meu povo. Pode sim, tá, Maria? Pode tomar. Alecrim com cúrcuma. Anti-inflamatório, antioxidante, digestivo, excelente, tá? Beijo, gente. Boa noite.